A taxa de desemprego no Brasil subiu para 14,6% no terceiro trimestre deste ano e atingiu o maior índice da série histórica, iniciada em 2012, de acordo com dados da pesquisa por amostra de domicílio, a PNAD contínua, dados divulgados hoje pelo IBGE. Construção civil e agropecuária foram os setores com aumento no número de pessoas trabalhando. A taxa de desemprego subiu de 14,4% para 14,6% entre julho e setembro deste ano, o que significa que, no trimestre, 14 milhões e 100 mil pessoas estavam sem emprego no Brasil. Essa é a maior taxa registrada na série histórica do IBGE, iniciada em 2012. Entre as atividades, o grupamento Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura registrou alta de 3,8% no índice de ocupação, ou mais 304 mil vagas criadas no setor. Vamos à análise do mercado de trabalho no Brasil e na agropecuária com o pesquisador do GV Agro, Felipe Serigatti, que fala ao vivo conosco. Professor Felipe, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde para todo o seu público. Diga pra gente, no terceiro trimestre o IBGE indicou que apenas 2 setores tiveram criação de postos de trabalho. A agropecuária é uma delas e também a construção civil. O que justifica esse movimento enquanto a gente observa um aumento da taxa de desemprego, hein? Então, vamos por partes, né? Então, esse aumento da taxa de desemprego, óbvio que em linhas gerais, né, não é uma boa notícia. Mas, na verdade, quando a gente olha o que tem por trás das cortinas, é bom que é o mercado de trabalho voltando a funcionar. A taxa de desemprego, ela aumentou. O principal motivo não foi por destruição de postos de trabalho, mas por aumento da força de trabalho, por aumento do número de pessoas que voltaram a procurar uma oportunidade no mercado de trabalho. Isso é uma boa notícia. Em outras palavras, gente, essa taxa de desemprego vai aumentar. Não vai aumentar porque a economia está desaquecendo, está desacelerando, não. É porque as pessoas estão voltando a procurar uma vaga no mercado de trabalho. Depois, quando a gente olha dos setores que geraram postos de trabalho, foram 2, de forma significativa foram 2. Construção civil, com quase 400 mil postos de trabalho, e o universo agro, e as atividades agropecuárias, 300 mil postos de trabalho. Na verdade, não tem novidade aí também, porque durante essa pandemia, a gente viu alguns setores tendo um desempenho positivo. Entre eles, o universo agro e justamente a construção civil, com uma diferença importante. Gente, enquanto a construção civil ela é intensiva em mão de obra, então naturalmente ela gera muitos postos de trabalho, chama atenção o número do universo agro. Porque o universo agro não é mais intensivo em mão de obra, é intensivo em capital, é intensivo em tecnologia. E apesar disso, ele foi o segundo setor que mais gerou postos de trabalho no terceiro trimestre. Muito bem. Agora, professor Serigatti, diga pra gente como está a renda de quem trabalha no setor agropecuário e também em comparação com os demais setores, de acordo com os dados da pesquisa divulgada hoje. Esse ponto é importantíssimo, porque, de novo, a gente teve uma pandemia, caiu um meteoro no Brasil, no planeta, e acabou distorcendo também a forma de ler os números do mercado de trabalho. Se a gente for olhar a remuneração média na economia brasileira, vai dar a impressão que os salários estão aumentando. De fato, na média estão aumentando, mas não porque o salário das pessoas ficou maior, mas porque a pandemia bateu de uma forma mais adversa, notadamente a mão de obra menos qualificada, que tem menor remuneração. Logo, para o IBGE, na hora que eles vão calcular a média da remuneração, como os de menor remuneração saíram, reduziram sua participação nessa amostra, naturalmente a média aumentou. Veja que curioso, isso acontece, por exemplo, quando a gente olha para a remuneração da indústria. Quando a gente olha para a remuneração do universo agro, dá a sensação de que, olha, está estável, aumentou R$2. Na média foi isso o aumento. Puxa vida, então quer dizer que os salários no agro estão perdendo dos salários do restante da economia? Não. É que o agro conseguiu manter postos de trabalho, tanto do lado formal como do lado informal, tanto entre os mais qualificados, que foi o que mais aumentou, como entre os menos qualificados. Na verdade, quando a gente olha essa remuneração do universo agro, está refletindo o quê? A resistência do mercado de trabalho associado ao setor. Quer ver só um último número? A construção civil foi o setor que mais gerou postos de trabalho. O que aconteceu com a remuneração média desse setor, já descontada a inflação? Ela caiu.
Interessantíssimo. Diferente do agro. Importante a gente saber como ler estes dados e é relevante demais a sua presença aqui para nos dizer também o que vem pela frente. A tendência é que o setor agropecuário crie mais vagas na sua avaliação? Puxa vida, tenho dúvidas com relação a isso. Deixa eu explicar essas dúvidas. O cenário base seria o Universo Agro conseguir manter ali os pós-trabalho que foram criados. Mas tem muita incerteza em torno disso. De um lado, diferente da safra anterior, que o Universo Agro encontrou preços muito favoráveis, justamente no momento em que ele estava fazendo a comercialização dos seus produtos, basta lembrar que no primeiro trimestre a gente viu uma forte elevação do dólar. Essa forte elevação do dólar para a safra atual significou custos de produção maiores. Ou seja, a gente já está iniciando a safra com um custo de produção maior, o que provavelmente vai refletir numa margem mais apertada. Isso, por si só, já reduziria o fôlego do setor em manter pós-trabalho da forma como aconteceu na última safra. Porém, temos mais um fator desconfortável, que é essa laninha mais intensa que está acontecendo agora nesse verão, o que tem gerado secas na região sul e atrasou as chuvas do centro-oeste. Em outras palavras, aumentou a chance, aliás, aumentou bem, né? Quase que a gente já consolidou para algumas culturas, de quebra de safra. Ou seja, talvez vamos considerar o cenário de que para o mercado de trabalho do Universo Agro, a situação não seja tão favorável nessa safra como foi na safra anterior. Muito bem, professor. Agora, para incluir mais uma análise futura e uma previsão, a pandemia ela já impactou o mercado de trabalho este ano e é observada também a ocorrência de uma possível segunda onda da Covid aqui no Brasil. Diante deste fator, como é que estão as suas expectativas? Há decisões de governo sendo tomadas sobre flexibilizar ou não a atividade de bares, restaurantes, alimentação fora do lar? Como que tudo isso impactará o mercado de trabalhos também no setor agropecuário, né? Pois é, aí tem uma grande dúvida, né? Eu sei que as minhas respostas provavelmente não vão agradar o público, porque elas estão um pouco assertivas. Mas, gente, tem muita incerteza aí na frente. Por exemplo, vamos supor que estivesse conversando há 2 meses. Qual seria a resposta? Olha, a economia brasileira deu sinais de aquecimento, isso se deu principalmente devido a esse programa de transferência de renda com especial destaque para o auxílio financeiro emergencial. Ou seja, provavelmente vamos encontrar um primeiro semestre bem mais confortável do que a gente tem encontrado agora no segundo semestre. Mas não é o que a gente está encontrando hoje. De um lado, a gente está vendo a curva de contaminados, espalhamento do vírus da Covid aumentando, como se nós estivéssemos passando por uma segunda onda. E aí, será que isso vai demandar restrição de circulação, como demandou no segundo trimestre? Não sabemos. Mais do que isso, no segundo trimestre, o que nós fizemos? Nós abrimos os cofres, principalmente o governo federal, e jogou dinheiro em cima dos domicílios. Só que o nosso fôlego é muito limitado. E aí, a gente vai conseguir jogar dinheiro em cima dos domicílios da mesma forma que nós fizemos no segundo semestre? Tá bem. Não está claro. E foi justamente isso que garantiu demanda para diversos setores, como a construção civil que a gente viu, e também para os produtos finais do Universo Agro. Muito bem, professor, agradeço demais por trazer a análise dos dados da pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Volte sempre, é muito bem-vindo, Felipe Serigati. Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos. A você também.